Olá, meus queridos. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter um bate-papo especial. Não é com qualquer pessoa, não. É um bate-papo com um dos maiores sexólogos do Brasil, o Oswaldo Rodrigues. Ele é um sexólogo maravilhoso, um psicoterapeuta espetacular, um escritor incrível, autor de muitos livros, artigos, então, assim, ó, a perder de vista. Ele é nosso orgulho aqui no Brasil, né? Porque ele é conhecido não só aqui no Brasil, como fora do Brasil, por N estudos. E a gente vai falar hoje sobre alta performance sexual. Então, o que é essa alta performance, né? O que a gente tem que ter alta performance? Para que existe essa alta performance? O que é? E a gente vai conversar hoje com o meu queridíssimo amigo, professor doutor Oswaldo Rodrigues. Vou chamar ele aqui. Ó, querido. Vamos ver? Aqui, deixa eu só botar aqui, senão já vou me perder aqui. Oi, querido! Tudo bom? Boa Agora sou eu que tô aqui noite! assim, ó. É 21, 21h30, 21h30, não sei. Tudo bom, Oswaldo? Deixa eu só botar aqui, ó, senão eu vou me perder aqui. Isso aqui é coisa que meu filho faz, tem que ser. Agora vai, deixa eu ver. Iniciar essa tranqueira. Tava aqui, alto. Nenê. Deu. E aí, meu querido, tudo bem contigo? Tudo bem, Neuza? É um prazer estar aqui conversando com você. Quando você propôs esse tema, eu fiquei pensando, pô, mas quem nós vamos falar? Aí começou a me aparecer um monte de ideias e coisas que eu tenho visto com pacientes e como é que tenho que discutir esses assuntos com pacientes. Porque, afinal de contas, é, nós estamos falando de fantasias principalmente masculinas, mas você sabe que nos últimos 30 anos tem uma ascendência de mulheres eh, produzindo essa discussão, como que repetindo, eu vou chamar assim, as fantasias masculinas de que nós temos que ser super-homens. Eu achei ótimo você ter proposto esse tema para a gente conversar numa sexta-noite. Veja, sexta-noite, Ui, sextou, mas ui! ninguém vai sair de casa, né? Não, pega o seu vinho, seu parceiro. Se não tem parceiro, dá pra gente brincar sozinho, ter alta performance sozinho também, né, Oswaldo? Não tem problema, não. Eu acho que assim, nós temos que entender assim, de novo, como é que é essa história de alta performance? Eu disse para você que eu queria ver com alguns, vi com alguns pacientes queixas, situações que Uhum. envolviam essa questão de melhor desempenho, ter que desempenhar. Sabe, eu sempre fico me lembrando de um sujeito que apareceu na mídia no começo da década de 90. Ele era bastante conhecido no cinema nacional, Jesse Valadão. Sim. Pois é, o interessante é que ele apareceu na mídia dizendo que tinha colocado prótese peniana para ele poder fazer sexo a noite toda. Aí E aí, pensei, uau, você propôs o tema e já veio essa figura. o Quer Jesse dizer, alguém... Valadão perdido. Pois é, para quem não conhece, o Jesse Valadão foi um daqueles personagens do macho cafajeste que seduzia todas as mulheres. E essa é uma coisa interessante, porque ele parece que se colocava na posição, com essa história de ter colocado uma prótese peniana. Para quem não sabe o que é uma prótese peniana, é como se nós colocássemos duas canetas dentro do pênis e o pênis ficasse rígido, esticado para sempre. Uhum. Ele contou numa entrevista na TV, algo do tipo, então para passar 3 ou 4 horas fazendo sexo com um monte de pessoas. Parece que não era com um monte de pessoas, é para as outras pessoas. Uhum.
E aí eu começo a discutir essa história de alta performance, porque eu tenho que compreender que nós temos um corpo físico, fisiológico, anatômico, que traz possibilidades e traz limitações. Só que essa história de possibilidades esbarra na limitação de diversas maneiras. Você sabe, eu estava conversando com um casal há algumas semanas agora, e eles estavam reclamando que eles estavam com dificuldade de se acertar no sexo. Eles tinham pouca experiência, tinham dificuldades mesmo, mas uma das coisas é que eles diziam assim, não, a gente fica tentando, depois a gente fica cansado, a gente quer parar porque ficou cansado de tentar. Epa, a primeira coisa é o cansaço, é a possibilidade física. Bom, como estamos nessas semanas onde as pessoas, esses meses, onde as pessoas pararam de ter atividades físicas com mais frequência, eu já pensei, opa, ei, vocês estão tendo atividades físicas, vocês iam antes da academia, então, mas agora a gente não está indo, né? Faz quase um ano. Ah, tá, e vocês não estão tendo atividades físicas? A primeira coisa que eu pensei é, caramba, o corpo está sem exercício, vai ficar mais cansado. Mas então não dá para ter alta performance quando a gente cansa. Atividade física. Ah, sexo é atividade física. Sabe? Aí me lembrei de outro episódio. Eu dava aula na faculdade de psicologia e foi até engraçado, porque assim, eu estava dando uma aula sobre disfunções sexuais. Eram apenas assim 4 horas de aula de disfunções sexuais, então era um pouquinho rápido, né? Assim, falando dos tipos, etc. Homens, mulheres. E quando eu estava descrevendo os problemas dos homens, comecei lá a falar sobre ejaculação precoce, assim, assado. Aí um sujeito levantou lá, eu falei numa faculdade de psicologia. Para quem não sabe, uma faculdade de psicologia, bom, aquela era uma turma com 100 alunos, o que hoje já não existe. Tenta-se não colocar muito aluno assim numa sala de aula, porque diminui a aprendizagem. Mas tinha 100 alunos. Vamos lembrar que 95 eram mulheres. Dos 5 alunos, homens, 3 não gostavam das 95 que estavam lá. Então tinha 2 lá que esse era um deles que gostava das mulheres. Ele levantou no meio da sala, ficou de pé para fazer uma pergunta. Eu já olhei e pensei assim, como assim na faculdade o sujeito levanta para fazer pergunta? Tem alguma coisa de errada. Ele tá fazendo... Bom, tá falando disso? Então explica uma coisa. Eu fui com a minha namorada para um motel um desses dias aí, nós chegamos às 9 da noite, saímos às 7 da manhã, 7. Foram 7 vezes. Ele estava se gabando. Ele estava fazendo propaganda. E aí, essa era a época da história do Jesse Valadão. Eu pensei, é outro fazendo propaganda. Mas fazendo propaganda de quê? Não, eu faço muitas vezes. Porque a primeira coisa da alta performance, parece que principalmente para homens, é contabilizar número. Ah, é? Mas com esse aluno, eu olhei e comecei a coçar a cabeça e pensar assim, bom, vocês chegaram lá, já foram direto para o sexo? Não, porque a gente estava com fome, porque afinal de contas os 2 trabalhamos, chegamos lá tarde, pedimos um jantar lá, comemos, tá, e assim, comeram e já foram fazer sexo? Não, peraí, né, tem que dar uma baixadinha, aproveitamos, vamos tomar um banho, vocês estão comendo tempo. Ele foi contando isso, eu ia perguntando, bom, tiveram uma relação, quanto tempo durou? Não, a gente ficou uma meia hora. Ah, ótimo, eu já contabilizando o tempo. E depois, vocês já foram para a segunda ou descansar? Não, vamos descansar, ver um filme, conversar um pouco. Ah, tá, quanto tempo? Ah, uma meia hora, tal, não sei o quê. E depois, a próxima, e a próxima. Daqui a pouco ele estava contando que, na verdade, só a primeira relação tinha demorado, aparentemente, mais tempo, porque eles... descansaram, dormiram, cochilaram, comeram, pediram alguma coisa para beber, estavam com sede, cansaram, vamos tomar mais um banho porque, puxa, a vida está quente. No final das contas, a alta performance dele em termos de números se restringia em termos de relógio.
Então essa é a segunda coisa que eu quero discutir. Peraí, nós estamos falando de número de vezes ou estamos falando de tempo? De tempo. Tempo é uma outra coisa complicada, né? Eu pensava aqui, tem aqueles homens que não conseguem ejacular numa relação sexual. Eles passam 30, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora numa relação. Bom, ou param porque cansaram fisicamente, porque 1 hora de atividade física é cansativo, ou a parceira já diz assim, olha, eu já tive 1, 2, 3 orgasmos, olha, cansei, vamos parar, vamos fazer outra coisa, vamos descansar, vamos dormir, amanhã cedo tem que trabalhar, tem essas coisas. Então, esses homens que demoram muito e não conseguem ejacular, muitas vezes se contam para os amigos, passam a ideia de uma alta performance, porque olha como eu sou bom. Ainda assim, pensava, gente, mas na minha adolescência eu ouvia de alguns colegas a ideia de uma performance sexual quando os homens fossem capazes de ter filhos, muitos filhos. Como assim? Pois é, porque para muitas pessoas, em muitos países e muitas culturas, a ideia de uma melhor sexualidade é uma capacidade de ter mais filhos. E aí pensava, será que para alguns alta performance é isso? Há um mês eu estava conversando, entrevistando um amigo, um médico indiano, um médico Ayurveda. Ele trabalha naquela forma de medicina tradicional indiana, hindu, onde tem uma série de substâncias e macerados e coisas que ele prepara com centenas de ervas. E ele estava contando exatamente sobre afrodisíacos. Opa, essa é outra coisa de alta performance? Só que assim, ele reduzia basicamente tudo que ele chamava de afrodisíaco à capacidade reprodutiva, aumentar a capacidade reprodutiva, principalmente dos homens. Principalmente dos homens. Aumentar alguma coisa relacionada ao esperma com quantidade de espermatozoides. E ele considerava e falava assim, não, mas as mulheres gostam disso. Uau! Uau! Nós vivemos num país onde o crescimento demográfico diminuiu bastante se nós compararmos há 50 anos. Os meus avós tiveram vivos até a idade adulta 8 filhos cada um. A geração dos meus pais 3, 4 filhos. A minha geração 1, 2. Meu irmão tem 3, mas assim, eu vejo os meus amigos assim, tipo 1, 2. E eu vejo uma quantidade crescente de pessoas e casais que assumem que não precisam ter filhos, não querem ter filhos, não, ter um filho ou 2, mas assim, nós diminuímos o crescimento demográfico. Existem razões para isso, obviamente, afinal de contas, nós também vivemos numa perspectiva de limitação, inclusive alimentar. Já faz 200 anos que os filósofos têm medo que isso aconteça. Mas pensava, no meu país, reprodução... Mas para aquele indiano fazia sentido a capacidade de mais reprodução. Pensei, esse é outro significado de alta performance, porque para aquele grupo, para aquele país, esse é um significado. E sabe, eu estava falando de homens, porque eu tenho percebido nesses últimos 30 anos um crescente número de mulheres querendo aumentar a capacidade de atividades sexuais. Ainda... Isso vende, né, Oswaldo? Isso vende. Isso vende, Isso vende, Oswaldo. A mídia vende. A mídia vende. Vende sites, vende curso, vende isso, vende aquilo. Né? E as pessoas vão acreditando nisso. Acreditando. Pois é. E você sabe, Neuza, eu sempre fico na frente de um paciente, eu sempre vou questionar, pensar com este paciente... O que é bom para ele, o que é melhor para ele, o que ele gostaria, quais são as possibilidades dele, possibilidades morais, possibilidades pessoais.
Caramba, tem muita coisa que, de fato, eu não sei, eu não vou impor a ele. Mas a mídia, de verdade, a mídia vende aquilo que as pessoas estão querendo comprar. Mas não é que as pessoas estão querendo viver, porque esse é o discurso socialmente compreendido como correto. Então, nós vamos falar ou vamos buscar aquilo que... Peraí, se eu tiver que entrar numa conversa ali, eu tenho que saber desse assunto. Por exemplo, o que nós estamos falando hoje é um assunto de grande interesse no nosso país, né? Afinal de contas, como você disse, tem cursos por aí, vamos ensinar a fazer sexo. Eu fico imaginando... É o que mais tem. É o que eu mais vejo. tem. Eu tô vendo isso. É o que mais tem. Como enlouquecer um homem na cama, como deixar uma mulher enlouquecida, como... Será que as pessoas esqueceram que os indivíduos são únicos? Que o que eu gosto, né? Aquilo que você entendeu? A dificuldade de gênero, sabe? De não individualizar, né, Oswaldo? As pessoas. Entendeu? Colocar todo mundo numa caixinha. Tem que ser a caixinha do pênis grande, a caixinha daquela mulher que é pompoarista. É uma coisa, entendeu? E as coisas estão se perdendo, Oswaldo. Mas você apontou uma coisa que parece que... Bom, na verdade as pessoas estão ou devem estar entre extremos. Entre o extremo individualista e o extremo grupal. Mas é interessante que todas as pessoas querem, de alguma forma, como que carregar um rótulo, não é? Ter um crachazinho. Eu sou tal coisa. E, na verdade, sempre aposto em colocar o crachá que elas acham que vai agradar aos outros. E pensava eu, olha, eu vou te ser sincero assim, eu respeito as pessoas, mas eu não vou muito atrás de agradar aos outros por uma razão. Porque assim, se eu ficar tentando agradar aos outros, quem é que vai me agradar? Porque aí vai ter que... Eu vou exigir troca. É uma manipulação, no final das contas. Achar que o outro tem que fazer porque eu quero, também é manipulação. Manipulação eu quero dizer mental, uma manipulação assim, de tentar controle. Então, pensava, tá bom, vai ter um curso ali de melhoria de desempenho sexual. Eu percebo que várias pessoas procuram. Mas é interessante notar que pacientes de psicoterapia raramente procuram porque eles querem ser indivíduos e quando eles dizem, formou um grupinho ali, eu não quero, não. É uma discussão moral. Sabe? Moral no sentido pessoal, no sentido aquilo que vai me levar para o mundo, que vai me conduzir no mundo. E a moral sexual é uma coisa, parece que muito privativa. Tem, sim, os guarda-chuvas sociais que dão as morais sociais, né? As instituições sociais, família, religião, grupos, nossa, de todos os tipos. E é interessante que, mesmo dentro de algum grupo muito específico, que oficialmente defenda um determinado padrão, existem pessoas que não aceitam o padrão. Me lembrei de uma paciente, uma mulher de 40 anos de idade, veio o casal, os dois estavam vivendo algumas dificuldades sexuais, eu estava fazendo aquela primeira entrevista, perguntando uma série de coisas, ela se identificou como católica praticante, daquelas que assim ainda ajudam a promover os grupos de aconselhamento de casais, etc., na igreja. Puxa vida, olha, praticante, ok. Bom, o que aconteceu na vida sexual de vocês, o que fez, deixou de fazer. Daqui a pouco ela me conta que fez já 4 abortos. Aí eu olhei para ela e disse assim, você me contou que é católica praticante, como é que fica para você ser católica praticante e ter abortado? Isso é comigo e lá em cima. Isso não vou discutir com nenhum padre, com nem... Gente, moral individualizada, muito respeitável. Mas eu tenho que compreender que mesmo num guarda-chuva, onde todo mundo tem um discurso igual, tem pessoas que não têm discurso igual. Então, quando nós falamos de desempenho sexual, eu fico pensando, o que é o desempenho sexual? Será que é aquela coisa que adolescente conta, que
Não, então, eu tenho a minha turminha lá, a gente fez uma competição, né, para ver quem se masturbava mais por dia. Ah, eu ganhei, porque eu me masturbei 9 vezes no dia. Porque era competição. Vem cá, qual é o grau de prazer que você teve? Porque aqui nós devíamos estar interferindo na história do desempenho, numa performance, e questionar sempre, ei, o que você está ganhando com isso? Qual é o prazer que você ganha? Ou você só está ganhando a discussão? Porque afinal de contas, se você foi para casa, se masturbou 9 vezes e voltou para os seus amigos e disse que foi 9 vezes, por que você já não disse que foram 15? Afinal de contas, ninguém viu? Eu tive um paciente que contou que o recorde dele era 12. Eita, mas Oswaldo, o pessoal, a gurizada de hoje, a gente não sabe, né? Como é que faz. Mas antigamente, lá no meu tempo, né, Oswaldo, os meninos ficavam lá e ficavam se masturbando para ver quem se masturbava mais longe, jogava mais longe, espero, né? Isso era para ver. Ó, o meu vai lá longe, o outro vai assim. Verdade. É louco isso, mas eles faziam isso. Isso. E faziam, não faziam, Oswaldo? Faziam, porque na verdade era uma demonstração de poder, né? Olha só como eu jogo longe, né? Ou seja, Longe, tal. E tinha que mostrar para os amigos quantas vezes ele conseguia fazer e a quantidade de esperma que tinha. Pois é, essa é outra questão que alguns homens ficam muito preocupados, como se a quantidade de esperma fosse representar uma maior hombridade, uma maior capacidade sexual. Você acabou de usar um outro argumento que é um fantasma assim, para os homens, o tamanho do pênis, como se o tamanho do pênis fosse um elemento que demonstrasse capacidade sexual. Pois é, os pacientes homens que eu tive que tinham pênis maiores do que a média, maiores eu estou falando maior mesmo, ou seja, já passou dos 25 centímetros, eles são assim, mais de 3 desvios padrões para a direita. Sim. Eles têm dificuldades homéricas de ter ereção, de manter ereção. Por quê? Porque o coração bate igual, com o pênis em ereção ou sem ereção. Só que para manter rigidez, nós temos que pressão sanguínea a gente vai conseguir ter? Aliás, eu lembro sempre de um médico brasileiro que apresentou um trabalho num congresso em Milão, exatamente fazendo toda essa descrição, como que o coração tem que bombar sangue para produzir rigidez e ereção. E ele dizia assim, olha, embora não possa fazer grandes comparações, mas a hidrodinâmica diz que se o cilindro for maior, a pressão tem que ser maior. E o coração não tem pressão maior quando a gente entra em sexo. Muito ao contrário, né? A gente tem que relaxar, diminuir pressão arterial, diminuir... puxa vida! Eu sempre me questionei o seguinte, quem é a pessoa que vai gostar do pênis grande desse meu paciente? Porque ele tem que procurar uma parceria assim, homem ou mulher que goste. Existem, claro que existem. Mas isso não implica em melhor desempenho. Isso implica, assim, preferência. Você gostou, gosta, parabéns, caramba. Mas eu sempre me lembro daquele paciente que ele passou a vida toda, chegando com 42 anos de idade, ele tinha ainda a ideia de que o pênis dele era muito pequeno e por isso ele não podia arranjar uma namorada. E ele teve essa ideia com 12 anos de idade, na escola, no banheiro da escola. Que ele foi urinar e de repente viu o colega dele, de turma, urinando do lado dele, ele olhou para baixo, olhou para o pênis do amigo, achou o pênis de um amigo maior e pensou, o meu é pequeno, eu nunca vou poder ser homem. Ele passou a vida toda pensando que ele não poderia ser homem. Ou seja, o desempenho sexual dele estava baseado na concepção que ele tinha do tamanho do pênis. Pronto. Eu acho que chegamos a um determinante da base dessa discussão de desempenho. Nossas crenças. E é tão forte isso, é tão forte, tão significativo,
que as pessoas acham, muitas pessoas, quando a gente fala em desempenho sexual, muitos já, Neuza, o que vai falar? Tu vai falar como que os homens e tal. Eu conheço inúmeras mulheres, e mulheres que eu já atendi aqui, Oswaldo, que se frustram porque querem um desempenho maior e aquele parceiro está no limite. E ela quer e quer e quer só para mostrar para ele que ele é fraco. Você está contando que nós temos que prestar atenção no casal, porque os casais têm algum acordo escondido de como eles funcionam. Uhum. E veja, você acabou de mostrar que esse casal, eles estão brigando por poder. Uhum. E essa briga por poder é complicada, porque o que eles estão fazendo é tentando demonstrar um para o outro quem é mais poderoso. Aí esse homem começa exigindo, e até aqueles discursos masculinos. Eu pergunto para os casais, assim, quando eles estão começando terapia para resolver um problema sexual, eu vou aos poucos chegando aos questionamentos sobre, qual é a frequência sexual que vocês imaginam que vocês querem ter? Como vai ser a frequência futura? Porque, afinal de contas, vamos começar a pensar quais são os limites, as possibilidades. Geralmente os homens falam números altos, tipo, todos os dias da semana, e as mulheres, 1, 2, 3 vezes. E o homem tá lá assim, né, tipo, não, tem que ser todo dia. Eu fico imaginando, se essa mulher disser que é todo dia, esse homem vai se pelar. Enlouquecer, por quê? Ele vai se matar, porque ele não vai ter como segurar. Pois é, porque, Neuza, eu vejo com os pacientes, eu vou seguindo semana a semana, buscando entender e procurar compreender como é que eles podem adaptar a vida deles e a vida sexual. A maior parte me mostra que o comprometimento com as outras atividades do dia, principalmente trabalho, elimina a possibilidade de fazer sexo todos os dias. Outra coisa, a família. Então, aquele homem que chega em casa, 8h30, 9 horas, a mulher reclama que ele deveria chegar mais cedo para poder ficar mais tempo com o filhinho de 2 anos. E ele fala, mas eu tenho que trabalhar. Bom, aí ele começa a chegar mais cedo, para passar 1 hora com o filho. Mas o filho está acostumado, inclusive porque essa mulher, já que ele chegava mais tarde, ela acostumou o filho a dormir 10h30, 11 horas. Eu sempre fico olhando assim, como assim uma criança de 2 anos vai dormir 11 horas da noite? Pois então. Aliás, se a criança vai dormir 11 horas da noite, vocês fazem sexo quando? Porque que horas ele sai para trabalhar? Ele sai às 7 da manhã. Opa! E isso nós estamos falando naquele casal onde essa mulher não trabalha fora. Uhum. Né? Porque quando a mulher trabalha fora, a coisa fica mais complicada ainda. Porque eu também já atendi casais onde os dois trabalhavam fora, eles saíam às 5 da manhã de casa, levando os filhos para deixar na casa de uma das avós. Aí ele deixava ela num local onde o ônibus fretado da empresa passava para levá-la para começar o trabalho às 8. Aí ele ia para o trabalho dele, mas assim, antes de entrar, ele conseguia tirar um cochilo de meia hora. Bom, ele saía às 6 horas do trabalho dele, pegava ela às 7 horas no trabalho dela, 7h30 eles estavam na casa da avó para pegar as crianças, às 8h30 estavam chegando em casa, vão fazer jantar, lavar a louça, lavar a roupa, preparar a roupa para o dia seguinte, cuidar das crianças e dormir. Dormir 3, 4 horas por noite, ele queria fazer sexo todas as noites. Ela era uma zumbi, porque ela não dormia. Mas ele tirava o cochilinho dele ainda, ele dormia mais que ela. E aí, assim, pensava, respeitar horários de sono, horários de trabalho, as atividades de família, as atividades sociais. Puxa, quando é que o casal tem um horário 2 horas por noite para poder se dedicar, lidar com... Porque se nós estamos falando de melhorar desempenho sexual, nós temos que melhorar
uma série de capacidades e lidar com limites físicos, pessoais, sociais. Se esse casal me diz que tem 2 horas todos os dias para uma atividade que pode vir a ser sexual, eu vou dizer, agora vamos conversar sobre desempenho, ou seja, formas diferentes, coisas diferentes. Uma das outras coisas que muitos casais querem fazer é pegar, tipo assim, um Kama Sutra e ficar imitando as posições sexuais. De verdade, assim, eles só dizem que vão fazer isso, porque... Então, a do Kama Sutra mesmo, aquelas posições, elas são quase impossíveis, a não ser que a gente vá fazer yoga durante 20 anos, né? Para ter um corpo elástico. Tenta, né, Oswaldo? Tem gente que tenta e depois vão parar tudo no SAMU ali, os quebrados. As costas, não sei o quê, distender o músculo, porque assim, exige porque fica uma piada, né? Tu quer fazer aquilo, acabou o sexo, porque tu começa a rir, a coisa vai caindo, tu começa a rir. Só vira atividade física. Mas vamos pensar assim, existem alguns livros, né, até com desenhos ou coisas assim, que são, até põe o nome de Kama Sutra só para chamar a atenção, mas assim, demonstram posições sexuais que são bastante viáveis. Exato. A maior parte dos casais nunca vai fazer mais do que 3 ou 4 posições, porque, não precisa. Olha, vamos fazer uma coisa, vamos melhorar desempenho, vamos pelo menos estudar ou experimentar, sei lá, meia dúzia de posições, depois vocês escolhem o que é melhor, né? Porque assim, nós podemos escolher o que seja melhor depois que a gente, na verdade, já experimentou algumas coisas. Mas parece que a maior parte dos casais se contenta com algumas maneiras muito específicas. Eu tive um paciente que me contou que assim, com 62 anos de idade, não, eu só fiz sexo de uma forma a minha vida toda. Que forma? Forma normal, homem em cima da mulher. Mas tem um monte de outras formas. Para quê? Por exemplo, para a tua esposa ter orgasmo, que parece que essa era uma discussão. E ele, como assim? Olha, uma das maneiras que permitiria para uma mulher poder, inclusive, ter o fechamento de pernas, ela de 4, porque ela pode fechar a perna. Não, de 4 não, que isso? Isso é imoral, não posso fazer isso. Meu Deus do céu. E falou bravo, assim, mas tu falou umas 3 ou 4 vezes, essa é só uma. Quais são as outras? Porque, afinal de contas, ele também nunca experimentou outras coisas. Então, agora, pensemos na parte positiva dessa discussão de uma melhor performance, um melhor desempenho. No mínimo, procurarmos ter um leque de possibilidades. Ou seja, algumas posições sexuais nós sabemos, conhecemos, entendemos, sabermos as vantagens, facilidades. Um casal, às vezes, diz assim, puxa, a gente só faz sexo no quarto, será que seria bom fazer sexo em outras partes da casa? Não sei, pode ser. No mínimo, o sofá, por exemplo, é diferente da cama. Uma poltrona é diferente do sofá. A cadeira da cozinha é bem diferente do sofá ou da poltrona ou da cama. Ou o box do banheiro, caramba! Quer dizer, será que dá para ter posições sexuais para todas essas áreas? Porque talvez a maior parte das pessoas tema essa discussão, porque afinal de contas vai ser exigente, fisicamente exigente. Com todos os pacientes eu vou discutir como é que eles vão ter algum tipo de atividade física para treinar o corpo. Afinal de contas, fazer sexo de pé no banheiro, tomando banho, tomando um chuveiro, é exigente, fisicamente exigente. Aliás, assim, se os dois tiverem a mesma altura, ainda vai depender do comprimento das pernas, porque senão o encaixe não é tão fácil. Não, exatamente. Se os dois tiverem uma altura muito diferente, uma vez eu tinha um casal de pacientes, ele tinha quase 2 metros de altura e ela 1,5 metro. Eu pensei, no chuveiro vai ser um problema. E ele me contou uma peripécia que foi um problema. Eles quiseram fazer sexo no elevador do prédio onde ela morava.
Eita! Eita, porque ainda bem que esse elevador não tinha câmera. Mas assim, não tem nem espaço para eles lidarem com as coisas. Mas vale Elevador é um fetiche, Oswaldo. Elevador é um fetiche. elevador é um É assim fetiche, de pois é. motel que tem que... Só elevador para mandar, só para isso. Você está contando outra exigência de alta performance, os chamáveis fetiches, ou seja, não, é no elevador, no banheiro do avião. Nossa Senhor, isso eu, Neuza Panolfo, já vi. Só Jesus na causa. Aquilo fica fazendo assim, ó. Aquilo na porta. Aí os comissários vão lá e fecham só de sacanagem. Pois é, assim, tipo, vamos ficar um pouquinho aí esperando. Mas assim, ou às vezes até na poltrona do avião, né, no voo noturno. Puxa! Então, existem situações que vão exigir toda uma compreensão e uma capacitação física anterior para fazer sexo. E às vezes as pessoas estão se exigindo uma coisa que assim, não dá, caramba! Então, forma do corpo, capacidade física, muscular. Aí pensava... Olha, eu vou contar uma coisa para ti. Teve um caso, escuta essa. Uma mulher reclamava muito. Toda vez que ela chegava em casa, cansada do trabalho, quebrada. Tava aquele ser aplastado assim, com aquele pênis bem duro, dizendo assim, ó, hoje tu vai cavalgar até cansar. Ela já estava cansada. Não fazer nada. Tu imagina? Eu trabalhava o dia inteiro de pé, em pé. E aí eu tenho que chegar em casa, tava o ser lá, porque o cara era extremamente preguiçoso. Então, o cara performance... Não tinha esse, assim, ó, a performance dele era o seguinte, ele demorava para atingir o orgasmo, né? E ele gostava de ver ela só se ralando. Aí ela um dia não aguentou mais, né, Oswaldo? Então, veja, para muitos homens, nós estamos falando de crenças, né? Ideias que levam a gente a buscar coisas. Muitos homens têm uma ideia, uma crença, de que basta ter a ereção que a mulher vai estar satisfeita. Imagina. E, de novo, é uma atividade sexual a dois que vai exigir, desempenho no sentido variado, porque é necessário entender como é que o corpo funciona, como é que o corpo pode funcionar, como é que o corpo funciona melhor. E se não entendermos isso, nós vamos perder totalmente a possibilidade de sentir prazer. Porque nós devíamos estar falando, quando falamos de alto desempenho, alta performance, nós devíamos estar dizendo assim, peraí, isso significa a gente ter um grande prazer, uma capacidade de prazer especial? Deveria significar isso. Não a quantidade de tempo, não a dureza do pênis, não a obrigação de penetração, não ter que fazer de ponta cabeça. Veja, algumas das posições mais difíceis para um homem e uma mulher fazerem sexo é essa posição em X. Mesmo porque os homens têm que aprender a diminuir a rigidez da ereção para o pênis poder dobrar. Isso. Mas quantos homens conseguem fazer isso porque eles estão dizendo, não, tem que ficar ali, ó, não pode nem se mexer. Quer dizer, se nós estamos falando de desempenho, de alta performance, nós devíamos estar dizendo, olha, temos que aprender muitas coisas, desde que isso traga satisfação para esta pessoa e aquela outra envolvida. Puxa, mas nós podemos fazer sexo durante 3 horas? Tem intervalo? Que até jogo de futebol, assim, é 45 minutos com 15... Jogo de basquete tem mais intervalo ainda. Uau!
E Quer pior dizer, assim, ó, que é assim, ó, e tem homens que acreditam mesmo que as mulheres gostam de ficar meia hora sendo estocadas. estocado é um bom 40 termo. minutos sendo estocadas. Ou batida, né? Assim, como se fosse martelada. O tempo inteiro, assim, ó. Gente, Então, teve uma assim, vez uma moça que falou assim, ó, pro cara. hum, Ela já era de noite, cansada, e aí, e o cara já deu meia hora, ela já tinha tido orgasmos e outros orgasmos, e ele continuou. Daqui a pouco hã? ela empurrou o cara assim, Oswaldo, e falou assim: Tu acha que isso aqui é palco para te dar show? O cara ficou indignado, o cara ficou furioso, sabe? O que você está dizendo? Tô dando o melhor. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Já é meia-noite, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Entende? Então, assim, ó, era uma Ui, crença e era um crush, né? Depois tiveram, eles se acertaram e tudo, porque ele tinha uma necessidade, uma crença imensa de mostrar que ele era o the best of the best, o melhor, o que ia deixar ela viu? quebrada. Então, uma das coisas associadas à fantasia de ter uma alta performance, um alto desempenho, é uma crença e que não considera a outra pessoa. Pois é, alguém estava falando aqui, né, assim, até dançando a gente precisa de intervalos para continuar dançando. Né? Vamos dançar, vamos. Puxa, vamos parar agora, tomar uma água, dar uma respiradinha e depois a gente volta. Pois é, sexo também, inclusive para que o desempenho seja útil. De novo, para mim, a história do desempenho só vale quando a gente diz assim, agora eu estou gostando, eu estou satisfeito com isso. Puxa, agora eu gostei. Ainda assim fico pensando, mas será que assim, um casal poderia dizer, não, os dois estão de acordo, os dois querem bater algum recorde, passar 3 horas fazendo sexo? Pode ser, mas com que objetivo mesmo? É só para bater Exato. recorde? É? Sabe, Neuza, assim, eu entendo que o sexo tem que servir para alguma coisa do tipo, isso está sendo gostoso, eu estou satisfeito com isso, isso serve para alguma coisa a mais. Porque se for Sabe, para se for para bater Oswaldo? recorde, a gente conversa com os amigos. Basta Exato, eu conversar. digo assim, quer fazer uma alta performance legal? Faz uma alta performance numa massagem, num toque. Começa a fazer uma variação. Por isso que, assim, ter um leque de atividades. Ali, sabe? Eu acho assim, ó, quer fazer uma coisa? Não, faz uma massagem, faz no teu parceiro, ela faz em ti. Isso é uma alta performance sensitiva. Pois é, e às vezes o que a gente vai, às vezes não, geralmente o que a gente vai ouvir são pessoas exigindo que o corpo cumpra uma função que, pera um pouquinho, é necessário ter uma variação de possibilidades para o corpo ter benefícios. Eu comecei contando daquela história do sujeito colocar uma prótese para ele passar horas tendo relações, penetrações em várias pessoas, mas uma das coisas que eu mais ouvi dos homens nos últimos 20 anos é tentar tomar um comprimido para garantir que a ereção vai durar mais tempo. Quando eles compreendem que esses comprimidos não aumentam o tempo da ereção, eles ficam extremamente frustrados. Extremamente frustrados. E tem na internet, né? Se tu botasse alta performance, a primeira coisa que aparece são comprimidos de maca peruana, de não sei o quê, de não sei o quê. E os caras se entopem com aquilo ali, gente, para ter prolongar mais tempo. Gente do céu. E de novo, né? Assim, todas essas coisas. Né, e todas essas coisas de. Exato, e tem uma coisa importante para contar sobre isso. Então, aproveitando essa ideia, né, sobre a história dos afrodisíacos, né, quer dizer, tem
cápsulas, pílulas, pozinho disso, aquilo, como você falou assim. Por exemplo, a maca peruana é uma raiz dos Andes e a fama da maca veio de uma circunstância. Os incas, eles perceberam que os soldados que usavam maca na comida, eles tinham mais desempenho físico, eles lutavam mais. Pois é, para nós homens, desempenho físico auxilia sexo. Ah, é verdade, se não tiver atividade física... Pois é, então, os incas achavam que então esses soldados tinham mais capacidade de fazer sexo. Vamos lembrar uma coisa, que geralmente assim, os soldados que ganham a batalha e invadem uma cidade, por exemplo, e ganham a batalha, eles estupram as mulheres. Com ou sem maca peruana. Mas a fama da maca veio aí e os espanhóis espalharam isso depois. Mas a maca peruana é boa? Bom, parece ser um bom complemento alimentar. Da mesma forma que qualquer alimento. Aí eu fico pensando, a maior parte das coisas associadas a afrodisíacos é para aumentar a capacidade física ou aumentar a capacidade dos espermatozoides ou a reprodutiva. Uma outra classificação, uma outra coisa associada muito a afrodisíacos é acrescentar álcool ou substâncias que alteram a nossa capacidade de percepção. É interessante notar que assim, algumas pessoas até dizem que a maconha, por exemplo, é afrodisíaca. Mas o interessante é que eu vejo a maior parte das pessoas que são usuários não dizer que a maconha é afrodisíaca. Eu também. Então, Quer ficar assim, né, Oswaldo? Pois é, fica tudo quietinho, calmo, ou seja, não tem a mobilização. Por isso que nós temos que fazer essa distinção. E a coisa mais interessante sobre essas coisas que sejam afrodisíacas, eu aprendi com um paciente. E aprendi com duas coisas aí. A primeira, ele contando que eu comecei a questionar coisas, né? Faz, deixa de fazer, como é que você melhora? Ah, meu sexo é melhor sempre que eu como um ovo de pata. Bom, eu tive uma curiosidade, eu fui com calma, mas a sensação que eu tinha é assim, bom, sua geladeira deve ter um monte de ovo de pata, né? E não deve funcionar. Porque se ele sabia que ovo de pata ele comesse melhorava o desempenho sexual dele, ele devia comer ovo de pata todos os dias. E não comia. Então não funcionava. Era de novo uma crença. É o que você falava assim, puxa. Então se nós pensamos, parece funcionar. Agora eu te conto como o funcionamento, além da crença, como o funcionamento tem a ver. Eu estava vendo alguns estudos e me deparei com um estudo recente, há uns 3 anos, que fazia alguma comparação interessante, levando em consideração a nossa capacidade de percebermos como é que nós expressamos as nossas emoções, principalmente com o rosto, com as expressões faciais. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar no rosto as emoções. E, num exagero, elas têm uma classificação psiquiátrica, é uma entidade psiquiátrica. As pessoas que têm mais dificuldades em expressar as emoções no rosto são as que não adianta dar afrodisíaco que não vai funcionar. É interessante isso. As pessoas que sim, né, se emocionam mais, expressam a emoção, você dá um negócio, olha, tem uma pitada de maca peruana, ginseng, tríbulos terrestres, com um pouquinho de vinho moscatel, toma aí. Nossa, isso, olha, bateu lá, tô com a força pega, como diz no interior aqui de São Paulo. Mas assim, como assim tá com a força pega? Então, são pessoas que assim, não são pessoas que imitam, né? São pessoas que vivem a emoção e põem no rosto a emoção. Aí fiquei pensando, caramba, né?
se eu tenho essa crença, se eu já acredito que determinada substância vai melhorar meu desempenho, é a primeira coisa. Se eu tenho essa capacidade de expressão, tudo vai funcionar. O comprimido funciona. Que nem meu paciente que uma vez pegou um desses comprimidos, quer dizer, pegou não, ele fazia isso, ele ia sair para a balada, pegava um comprimido da menor dosagem, dividia em 4, tomava um quarto e saía para a balada. Enchia a cara e às 4 da manhã fazia sexo. Eu olhei para ele assim, e o que você está fazendo aqui? Não, puxa vida, eu faço sexo esporadicamente assim, com essas, né, porque eu saio, mas assim, eu estou achando que se eu começar a namorar uma, não vai dar certo. E você toma um comprimido para quê? Não, para conseguir fazer sexo. Deixa eu propor uma coisa para você. Vamos lá para o laboratório. Você vai conversar com o médico responsável pela pesquisa e você vai contar que você pegou a menor quantidade do medicamento, dividiu em 4 e toma. E assim, encheu a cara de álcool e assim, 6 horas depois você funciona. Sendo que o laboratório diz que assim, esse comprimido funciona entre 2 e 7 horas, é o máximo de possibilidade de funcionamento, e o mínimo seria o comprimido inteiro. E isso serve só para 50% dos homens, porque você vai ter que tomar o comprimido maior para... Ele é mesmo. Assim, gente, agora eu vou te dar a boa notícia. Você não precisa dessas coisas. Você funciona muito bem, meu caro. Ele, como assim? De novo, a crença. Então, ele tinha que sair com o comprimido. Eu tinha um outro paciente que ele... Bom, vai que eu preciso do remédio. Aí ele começou a carregar o remédio na carteira. Uhum. Bom, ele saiu com uma pessoa ou outra de vez em quando, então ele tomava o comprimido, dava um jeito assim, mas daquela vez ele ia sair com aquela garota que... Ele tinha mais de 40 anos, a namorada dele também tinha mais de 40 anos, e aquela era aquela que ele escolheu. Levou ela lá para... Aqui em São Paulo tem uma área serrana. É uma área um pouquinho mais alta, né? Uns 300 metros mais alto, que assim, ali assim, desde sempre tem muitas chácaras, então as pessoas que têm um pouco mais de posse, tem uma casa de fim de semana, uma casa de campo, um lugarzinho legal tal. Ele tinha a casa dele, né? Um chalé, todo bonito. E ele foi para lá, então, né, levou aquele vinho branco espumante italiano ali do norte da Itália, assim, né, todo não sei o quê. De repente foram para a cama. Aí ele, deixa um momento, eu vou até o banheiro, já volto. Aí ele sai correndo, vai procurar a carteira, e cadê o comprimido? E o comprimido não estava lá, que desespero. Aí ele lembrou que a gente estava conversando todas aquelas semanas, né? E vamos, como você falou assim, vamos começar devagar, vamos começar com algumas atividades que sejam gostosas, que ponham em contato entre os dois, que ele possa prestar atenção no que ele está sentindo, que ele não tenha que ficar com medo, com preocupação, que ele vibre. Cadê o prazer que ele pode ter? E o prazer que ele pode trocar, fornecer. Uhum. Ele veio feliz da vida me contando, eu não preciso do remédio. Então, você já não precisava. Ele não precisava nem ter ficado, né, ansioso. A última vez que eu vi, eles estavam morando juntos e assim, estavam muito bem, obrigado. Você sabe que por acaso, nós morávamos ali perto da Avenida Paulista e a corrida da São Silvestre era de noite, né? Assim, quer dizer, de noite não. Ela tinha passado assim no final da tarde e à noite começou a ter a festa na Avenida Paulista, no Réveillon, né? E eu e minha esposa fomos para lá, assim, tipo, vamos lá ver, porque tem música ali, a gente ficava ali perto do MASP. Vamos lá, assim, para ver como é que estão as coisas. Deu uma descida. Encontramos esse casal de pacientes lá. Uhum. Falei, caramba, né? E como é que estão? Ele assim, ó. Assim, ok. Compreendido. E assim... E é um peso que tira, né? É um peso. É o peso que tira. Porque nós não precisamos
Nós temos que desfazer as nossas crenças que nos impedem de fazer coisas de maneira natural. Exatamente. Normalmente, as pessoas que procuram a gente para um tratamento de um problema sexual dizem: ah, mas eu queria fazer sexo de maneira natural. Natural significa não forçar, Exato. eliminarmos essas crenças bagunçadas que impõem. E só estrago, porque eu acho que deixa homens e mulheres muito ansiosos. Uma ansiedade desnecessária com essa alta performance. Desnecessária Completamente. Eu só digo assim, ó, deixa fluir. Deixa fluir. Então, mas esse deixar fluir é uma coisa que precisa ser aprendida. Porque nós temos que desaprender as regras que estão impedindo, precisamos desaprender uma série de coisas associadas até mesmo a obrigações que cada um de nós internaliza como se isso significasse assim somos homens ou assim somos mulheres. Ou seja, nós precisamos experimentar coisas para primeiro sermos pessoa humana. Em segundo lugar, descobrirmos então algumas possibilidades e alternativas, porque se nós tivermos um beco sem saída, o dia que a gente tiver no beco sem saída não tem saída, lembrem-se disso. Então, é preciso ter um leque de alternativas. Exatamente. Não, mas assim, ó, eu acho, sabe, Oswaldo, que a gente vê pessoas de várias faixas etárias, assim, literalmente com essas crenças. Claro. Tem que ter um desempenho maravilhoso, e as mulheres, não, porque eu tenho que ser assim, porque eu não posso fazer isso. Porque, pelo amor de Deus, às vezes as pessoas estão tão ansiosas, mas tão ansiosas com isso, que acabam perdendo relacionamentos fantásticos. Não dão continuidade, né, Oswaldo? Para pessoas que poderiam acrescentar e muito na vida delas, né? E algumas desses desempenhos modelo que as pessoas procuram também vem de uma série de formas que nós temos acesso para compreender o que é sexo. Por exemplo, filmes pornográficos, que são feitos de homens para que os homens encontrem aquilo que eles acham que tem que ser. Como assim? Então, um desempenho sexual maior, onde ele vai fazer uma mulher ter prazer simplesmente porque ele é homem, tem um pênis duro e ponto. E, de novo, então, o seu desempenho vai ser medido por uma outra circunstância. De novo, prazer, mas não deduza prazer. Pergunte. Pergunte a si mesmo. Puxa, eu sinto prazer desta forma. E a outra pessoa? Talvez seja de forma diferente. Geralmente é, né? Geralmente. Geralmente, mas é que a gente tem que conversar, né, Oswaldo? Nós estamos terminando a nossa hora aqui, falando de uma coisa que... Ai, Oswaldo! Oh! Não, mas é sempre bom conversar, porque a gente sempre deixa alguma coisa para um outro dia a gente voltar a conversar, né? Afinal de contas, assim, o mundo é assim. Oswaldo, sabe o que a gente podia fazer, Oswaldo? Falar sobre sexo positivo. É mesmo, né? Em vez de falar de problemas, falar do que é... como é que... Olha só! Gostou, Oswaldo? Vamos marcar, vamos falar, porque acho que essa é uma das coisas que ajuda bastante. Sempre que nós falamos aqui, eu sempre compreendo que eu saio para a minha semana atender meus pacientes, percebendo, lembrando de coisas, com uma outra organização. E isso é bom. Isso é bom para mim. Eu acho que é bom para meus pacientes, porque eu vou reavivar uma visão de mundo. Você contou agora, talvez a gente devesse mesmo agendar uma outra conversa sobre o sexo positivo. Vocês estão pedindo aqui, meu amor. Quero live. Sabe por quê? Porque a gente não tá no quadradinho. Eu e o Oswaldo fala desse jeito que é maravilhoso, qualquer um entende, e a Nilza Podufo é isso aí mesmo. É papo reto, nós não temos muita historinha, cada um conta as suas histórias, e
nós somos maduros o suficiente para ajudar vocês. Né? Aqui, o Oswaldo Essa. estava sentindo uma aula. Ó. Oi? A live vai ficar gravada? Vai. Meu Vai. perfil vai estar lá. No Neuza Pandolfo. Vocês vão lá, que eu vou deixar lá salva essa live. Como eu tenho outras que eu fiz com o Oswaldo, maravilhosas. Né, Mas Oswaldo? eu também subi pro meu YouTube. Tu quer que eu salve essa para ti, Oswaldo? Eu salvo para Salva, ti. E te mando. salva sim, a gente sobe. Porque essas conversas que nós temos, elas são bastante espontâneas. E eu acho que isso ajuda também a falarmos de uma maneira que cobre uma determinada gama de possibilidades. De repente a gente lembra que tem outras coisas. Você acabou de lembrar assim, vamos falar sobre sexo positivo? Eu acho que precisamos, porque uma das coisas que atrapalha sexo é exatamente ficarmos prestando atenção no negativo. Não, agora vamos ser sinceros e assim, para nós terminarmos a nossa hora aqui, pensarmos uma coisa. Olha, é o seguinte, não adianta dar tapinha nas costas dizendo assim, não, vai dar tudo certo. Não, nós queremos que dê certo. Exato. Nós devemos procurar as coisas positivas, mas nós temos que compreender quais são as coisas positivas para mim. Porque assim, se eu gosto de tomar um chá ou um café, essa é uma coisa minha. Uhum. Mas serve para outras pessoas? Tem gente que diz para mim que não gosta. Eu respeito. E assim, tipo, tá bom, vamos procurar as alternativas. O positivo também é individualizado, embora o mundo traga regras para os grupos. Exatamente. Ai, gente, que delícia. Olha aqui, ó. Deu, fecha daqui a pouquinho o Instagram faz assim. Querido É Oswaldo, é simplesmente... Olha, sabe que o meu marido é piloto de avião, né? Não diga, olha. Ele hoje, aposentado, meu amor, ele pilota só esse avião. E já é muito, né? Né, Oswaldo? Já pilota esse avião. Mas, assim, Oswaldo, foi maravilhoso o nosso assuntinho. Olha, assim, ó, Foi gostoso é falar. uma delícia, a gente nem vê, vocês nem viram, né, o tempo passar, olha só, o pessoal tá assim, ó, tá todo mundo querendo mais, todo mundo querendo mais. Eu vou deixar salva, tá, no Neuza Pandolfo lá, eu vou te mandar, Oswaldo, aí tu vê como é que tu faz para colocar, eu vou te mandar como tu faz. Tranquilo. Tá bom? Muito obrigado. E nós vamos continuar falando sobre essas coisas. Ó, aqui botaram aqui, vocês são demais, viu? E somos mesmo. Imagina, nós somos muito demais. Manda um grande abraço para Carla. Mando sim. Bem apertado, que adoro ela de paixão. Ela E estava vamos falar assistindo aí. sobre... Ela estava assistindo aí. Carla, querida, beijo por compartilhar esse marido querido e maravilhoso que ajuda tantas e tantas e tantas pessoas. Beijo grande no teu coração, Oswaldo. E vamos marcar para uma próxima. Fiquem ligados, fiquem ligados. Perfeito. Tá bom? Até mais. Beijo grande, Oswaldo. Gente, gostaram? Ó, daqui a pouco vai cair, só para mim dar uma olhada aqui. Olha que a Aldilene gostou, gente. Olha que coisa mais querida. Gostaram, meus amores? Agora que eu vou ler, porque, gente, interrompeu o Oswaldo, que é uma sumidade. É uma maravilha ver esse homem falar. Olha que bom! Olha, o Oswaldo é um charme. Ele é mesmo, né, gente? Olha aqui que legal, Aldilene. Que show, gente. Ó, daqui a pouquinho eles vão fazer assim. Você vai ter que sair. Bom, gente, eu amei estar com vocês. Foi uma delícia. E se preparem que outros papos virão. Na segunda-feira, eu vou estar com outra sexóloga maravilhosa. Educadora sexual, minha colega palestrante, fantástica, chamada Tatiana Presser. Vai ser sensacional. Vai ser na segunda-feira, às 21 horas. É lá que eu vou encontrar vocês.
Beijo no coração de vocês. Bom fim de semana, bom descanso e precisa ter alta performance, viu? Só curte. Beijão, tchau, tchau.